Muito bem, meus irmãos. Nós temos então hoje, mais uma vez, pelo menos até o mês de janeiro, nós teremos a oportunidade de falar um pouquinho sobre esse assunto, que é a questão da doutrinação, onde nós passaremos por alguns temas básicos da nossa fé, básicos no sentido não que eles são mais fáceis ou elementares, mas básicos porque é em cima desses conceitos que nós vamos desenvolver toda a nossa ideia relacionada a toda a esfera de atuação da igreja. Nós falamos e começamos falando sobre a Bíblia e para daí prosseguir conforme a ordem que nós apresentamos na semana passada, porque todas as nossas ideias sobre todos os assuntos emanam desses pressupostos. Nós assumimos para nós esse tipo de visão, e eu gostaria que todos nós, ao assimilarmos aquilo que nós temos então aprendido, possamos ter a convicção de que estamos seguindo a palavra do Senhor, para que todos os dogmas e doutrinas que nós falarmos, sejam doutrinas que sejam assimiladas por nós, não meramente por uma questão de identificação, não é só isso, tem isso também, mas não é só isso, é para que nós tenhamos a plena certeza de que a Bíblia está conduzindo a nossa meditação. Então, nós vamos então para a nossa terceira aula sobre a Bíblia. Nós tivemos uma aula introdutória sobre esse tema na semana passada, aula esta que foi gravada, assim como todas as aulas estão sendo, para que a gente possa acompanhar novamente, ou se você não viu, possa ver também, a fim de se manter atualizado no nosso conteúdo, né? Nós apenas queremos repetir algo da semana passada. Estamos falando sobre a Bíblia por uma simples razão. Nós não podemos começar uma abordagem teológica sobre Deus sem uma seguinte pergunta: como é que Deus fala? Como é que Deus se revela? Nós pudemos passar por esse caminho na semana passada. E falar sobre a Bíblia tem a ver com isso. É entender o meio pelo qual aprouve ao Senhor revelar da sua pessoa para nós. Não fosse a revelação escrita, nós não teríamos capacidade de conhecer plenamente a Deus. E na próxima aula isso vai ficar mais claro. Mas a gente vai continuar então essa questão sobre a Bíblia. Hoje vocês vão perceber que talvez a aula seja um tanto quanto elementar. Mas a questão não é ser elementar, mas é para mostrar o resultado final, que são esses livros que estão aqui diante de nós. A gente vai começar então falando o seguinte, sobre as divisões da Bíblia. Obviamente, a Bíblia em português, como você tem aí, não foi a primeira Bíblia que surgiu. A Bíblia não surgiu no Brasil e não foi escrita em português no começo, não é? Mas para refrescar a memória dos irmãos, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, né? E o Novo Testamento em grego. Como que aconteceu desses livros todos ao longo da história chegarem até nós, traduzidos no nosso idioma? Não é verdade? Aí, ó. Eu até tenho uma Bíblia hebraica que está lá guardadinha no gabinete pastoral. E se os irmãos tiverem curiosidade de um dia verem a Bíblia hebraica, lerem um pouquinho, né, entender o idioma, ver como é que ele se manifesta, vocês vão gostar. Mas por enquanto, a gente faz o seguinte: a Bíblia hebraica é assim constituída. A lei, certo? Ou Torá, constituída dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, ok? Depois disso, você tem os profetas, que são chamados de Neviim. E até uma questão específica da língua para você. Toda vez que você tiver um im numa palavra hebraica, significa que é plural. Por isso que a gente chama essa divisão da Bíblia hebraica de profetas, tá? Porque é assim que no hebraico a gente tem o plural. E quais são os profetas na linguagem aí que a gente vai encontrar na Bíblia hebraica? Você vai ver Josué, Juízes, Samuel. Eu coloquei entre parênteses primeira e segunda, porque na Bíblia hebraica é um livro só, tá? Reis, mesma coisa. Esses 5 profetas são chamados de anteriores. E aí você vai pensar assim, mas Reis, como que Reis é profeta? É porque existe uma concordância entre os estudiosos que quem escreveu o livro de Reis foi Jeremias. Por isso que ele é considerado entre os profetas, tá certo? Os profetas anteriores, portanto. Vamos ler ali em cima? Josué, Juízes, Samuel e Reis. Tá certo? Essa divisão de primeiro livro de Reis e segundo livro de Reis é posterior. Na Bíblia hebraica é uma coisa só. Depois
de Reis, o que nós temos? Nós temos os chamados profetas posteriores: Isaías, Jeremias, Ezequiel e os 12 profetas. Esses livros, Joséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, na Bíblia hebraica é um livro só também. Eles são conhecidos como 12 profetas, que na nossa divisão a gente chama de profetas menores. Na Bíblia hebraica você vai ter um livro só dedicado para todos eles. É um pergaminho, um só rolo, tá certo? Depois disso, você tem os escritos, ou Ketuvim. O que você tem nessa separação de escritos? Salmos, Provérbios e Jó, que são conhecidos como livros da verdade, tá certo? Depois você tem Cantares, Rute, Lamentações, Eclesiastes e Ester, que são conhecidos como 5 rolos. E depois você tem Daniel, que é considerado livro profético, e Esdras, Neemias, que é um livro só também na Bíblia hebraica, e Crônicas, que também é um só livro. Esses livros aqui, se você fosse contar quantos tem a partir dessa denominação aí que nós apresentamos para você, você vai chegar à conclusão que o nosso Antigo Testamento tem mais livros. Porque o nosso Antigo Testamento tem... Aí, é aluno de escola dominical, né? 39. Agora aqui, quantos tem? 24. Tá certo? São 24 livros. Por quê? Porque vários dos livros que foram particionados com o tempo, na Bíblia hebraica eram uma coisa só. Esse é o Antigo Testamento, escrito lá na forma do idioma hebraico, e conforme Deus foi revelando a sua palavra por meio dos profetas. Então, na Bíblia hebraica, o Antigo Testamento hebraico, por assim dizer, quantas divisões nós temos? 3, tá certo? Lei, profetas e escritos. Tranquilo? Essa é a divisão que nós vamos encontrar na Bíblia hebraica. Depois disso, o que aconteceu? Esses livros da Bíblia hebraica foram traduzidos para o grego koiné. O que é o grego koiné? É o grego popular, é o grego coloquial, conhecido daquela época relacionada à invasão do Império Romano e à constituição do mundo a partir dele. O grego era idioma falado naquela época. Então o que foi feito? Entre os séculos III e I antes de Cristo, nós tivemos uma tradução desses livros da Bíblia hebraica chamada de Septuaginta. E por quê? Porque eram 70 livros e mais ou menos 70 rabinos que se dedicaram à tradução. E diz a tradição que eles demoraram 72 dias para fazer a tradução de toda a Bíblia hebraica para o idioma grego. Fácil ou não? É só para você ter uma ideia de como que esse processo foi feito ao longo do tempo. E aí você vai falar assim, por que são 70 livros? Porque além dos 24 da Bíblia hebraica, foram inseridos os do Novo Testamento e também alguns livros a mais. E a gente já vai chegar nesse assunto. Mas só para vocês terem uma ideia. Os irmãos se lembram, por exemplo, de algumas passagens que, quando são citadas no Novo Testamento, são um pouquinho diferentes das do Antigo? Eu vou dar um exemplo para você. Abra sua Bíblia, lá em 1 Coríntios capítulo 2. Você vai ver uma coisa interessante ali. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Alguém podia ler esse texto, por favor? Ok. Onde está escrito isso? Não diga na Bíblia, né? A gente sabe, está na cara. Agora, aonde está escrito essa passagem aí? Isso aqui é uma citação de Isaías 64:4. Então agora faça o seguinte, deixe a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios, e eu vou abrir em Isaías 64, e você vai acompanhar a leitura para você perceber do que nós estamos falando, tá certo? Isaías 64:4 diz assim, preste atenção. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Vocês notaram uma diferença? Quando o 1 aos Coríntios está citando esse texto, ele tem alguma coisinha diferente, não tem? O que está diferente aí? Ou os irmãos não perceberam nenhuma diferença? É coisa da minha cabeça. E aí, gente? Tá diferente ou não tá? Tá? Vou ler de novo. Acompanhe em 1 Coríntios aí. Ó. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Tá diferente? Tá diferente, não tá? E o que explica essa diferença? É que a Septuaginta era a tradução do Antigo Testamento que muito provavelmente os apóstolos tinham à mão quando eles iam citar a Bíblia hebraica. Agora, esse tipo de diferença implica em adulteração do texto, por exemplo. Esse tipo de diferença implica que o texto mudou de sentido. E aí você vai perceber o seguinte, em Isaías 64:4, qual é a atribuição de Deus que é tida como a prova de que Ele é um Deus incomparável ao longo dos séculos? Ele trabalha para aquele que nele espera, é o que está dizendo aqui. Em Coríntios, alguém que está com a Bíblia aberta em Coríntios aí, o que o finalzinho do versículo diz? Veja, o que aconteceu com essa citação de Paulo em Coríntios? Por que ele alterou esse finalzinho? Aí você pensa, bom, ele era inspirado por Deus, ele podia fazer o que ele quisesse. Não, não é assim. A questão é, o texto mudou de sentido? O que Isaías está dizendo é a mesma coisa que Paulo está dizendo e citando lá na frente, alguns anos mais tarde? Sim ou não? Por quê? Então, mas isso implica diferença de sentido no texto? Sim ou não? Não. Por que não? Aí vem o motivo pelo qual Paulo citou esse versículo em especial. Porque o que é que Deus preparou para aqueles que o amam? Nessa época, a gente não sabia. Mas lá no Novo Testamento se sabia. Qual é a prova de que Deus trabalha para aqueles que o amam? É a promessa que o Espírito Santo está revelando em nós pela palavra de concretização na vida eterna. Veja que em Coríntios, vocês estão com o texto aberto de Coríntios aí, né? O que está dizendo aí, depois da citação, no versículo 10. Alguém lê aí, rapidão. Mas Deus nola revelou pelo Espírito. Então, para Isaías, era uma profecia a ser cumprida. Para Paulo, no tempo que ele escreveu, já foi. E o que é que foi cumprido? Veja, as coisas que Deus preparou, que nenhum ouvido ouviu, o Espírito revela. Essa é a questão que está por trás da interpretação que Paulo faz dessa citação. Então, o sentido, as palavras mudaram, mas o sentido não. Porque mudou-se a perspectiva. Em Isaías, a promessa não foi cumprida. Em Cristo. Agora, em Coríntios foi. Então, Paulo está dizendo, não é que a gente não sabe. Sabe sim, é Cristo. A gente vive nessa consciência, a gente vive nessa expectativa, ok? Isso, meus irmãos, é o que explica essa diferença de citações do Antigo e do Novo Testamento. É porque a base dos apóstolos para escrever os seus livros no Novo Testamento, muito provavelmente, era essa versão traduzida do grego aqui, que era a Septuaginta, tá certo? E depois da Septuaginta, que era a tradução do grego, o que aconteceu? A tradução para o latim, que é chamada de Vulgata, final do século IV e início do século V. Foi Jerônimo, conhecido como São Jerônimo também, que fez essa tradução. E existe um grande debate para saber se Jerônimo fez uma tradução da tradução, se baseando no grego da Septuaginta, ou ele pegou a Bíblia hebraica e traduziu da Bíblia hebraica para o latim. Para nós aqui, nós vamos assumir que ele foi direto do hebraico, tá certo? Só que tem um problema. A Vulgata continha os livros a mais da Septuaginta também,
quando São Jerônimo fez a tradução. E o que aconteceu? Em 1975, depois de uma revisão dessa Vulgata ser feita, o Papa João Paulo II promulgou essa nova versão revisada, que hoje é a Bíblia da Igreja Católica. A Bíblia oficial. Se você pegar qualquer católico por aí e pedir para ver a Bíblia deles, vai ver que essa Bíblia é uma tradução do português da Vulgata. Hoje, essa tradução é conhecida como Nova Vulgata, depois das revisões que eles fizeram e coisa e tal. E a Bíblia Católica tem livros a mais, assim como a Septuaginta também tem. E na nossa Bíblia não tem. A gente já vai chegar lá, se essa for a pergunta. Não é? Então, pode perguntar. O Novo também. Ou melhor, desculpa, não tem nada a ver. É o Antigo Testamento com livros a mais. É o Antigo. Por quê? Porque isso. Porque Septuaginta é grego e Vulgata é latim. Tá certo? E por que essa tradução teve que ser feita? Porque entre os séculos III e I a.C., que é a época da Septuaginta, o idioma mais falado era o grego. A partir do século IV, com o declínio de pelo menos parte do Império Romano, que a gente lê isso na história, né? A língua passou a ser o latim. Então, houve a necessidade de adaptar essa tradução da Bíblia a essa linguagem. E aí, esses livros a mais continuaram presentes com o acréscimo do Novo Testamento. A Septuaginta, irmãos, como vocês podem ver, ela ficou pronta antes do século I depois de Cristo. Ou seja, antes de Cristo nascer. A Septuaginta, antes de Cristo. A Vulgata, depois. Então, só para a gente ter um apanhado geral até o momento. Bíblia hebraica, o Antigo Testamento, língua hebraica. Septuaginta, tradução dos livros do Antigo Testamento, com alguns livros a mais, língua grega, tá certo? E Vulgata, tradução dos livros da Bíblia hebraica, com os livros a mais da Septuaginta, e mais os livros do Novo Testamento escritos em grego, em latim. Ficou claro isso, irmãos? Por que nós temos que falar tudo isso? Porque se você for parar para pensar, a nossa Bíblia é o resultado final desse processo todo. Em que sentido? Veja, com o passar do tempo, quais foram os livros que compreendem o Antigo Testamento? E aí estão os 39 aí. Os irmãos conseguem falar os 39 livros do Antigo Testamento? Quem consegue? Quem consegue? Então, pode falar. Então, a gente faz esse desafio com as crianças, né? Mas a ideia, meus irmãos, é que a gente consiga tê-los na memória também. Tem música que ajuda a gente a cantar, que a gente aprende na escola dominical, aquela coisa toda. Mas a ideia é a seguinte: antes da gente falar livro por livro, perceba uma coisa. Se você prestou atenção na divisão da Bíblia hebraica, qual era o livro que vinha depois de Deuteronômio? Na Bíblia hebraica. Vamos voltar lá? Vamos ver se a gente consegue voltar. Espera aí. Aqui, ó. Você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, depois Josué, depois Juízes. Só que, depois de Juízes na Bíblia hebraica, o que vem? Samuel. E na nossa Bíblia, o que vem depois de Juízes? Ruth. Perceberam, né? Então vamos voltar para cá. Depois de Ruth você tem, aí sim, os 2 livros de Samuel, depois os 2 livros de Reis, só que Crônicas vem logo depois de Reis, na nossa Bíblia, do jeito que está aqui. E a questão é, por que mudou? Se a ordem lá, quando o texto foi escrito, não era essa. Né? Os irmãos conseguem compreender o que nós temos diante de nós aqui? Nós temos o resultado final de um trabalho que demorou muito tempo para ser feito. A tradução para o português, meus irmãos, é uma das traduções mais recentes da Bíblia. Em inglês já existia muito antes do português. Quem traduziu a Bíblia para o português foi João Ferreira de Almeida, né? Por isso que as nossas traduções são Almeida, Revista e Corrigida, Almeida, Revista e Atualizada, que no caso é a nossa tradução. E existem outras, né? Por exemplo, tradução na linguagem de hoje e etc e tal. Mas a tradução para o português, que no caso não era o português do Brasil, mas o português de Portugal, foi muito tempo depois. Muito tempo depois. Só que ela adotou uma divisão de livros diferente para o Antigo Testamento, né? E aí a gente vai começar a perceber. Depois de Crônicas vem Esdras,
Esdras e Neemias, que na Bíblia hebraica é um livro só, foi partido também. Esdras é um, Neemias é outro. Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e tal. Vamos fazer o exercício de falar os livros da Bíblia de cor? Vamos lá então? Estão preparados? Então, opa, aqui ó. Vamos falar? Sem olhar na Bíblia aí. Crônicas, Esdras, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Aê, muito bom, gente. Muito bem, só que não acabou ainda, porque tem o Novo Testamento, né? Mas em relação ao Antigo Testamento, essa é a ordem. A gente já vai investigar a ordem, tá? Mas esses aqui são os livros que estão no nosso Antigo Testamento e que vão compreender o escopo da revelação de Deus, tal como está aqui para nós, ok? Quantos livros no total de Gênesis a Malaquias? 39, tá certo? Novo Testamento, então. Você tem esses aqui. Mateus, Marcos, Lucas, Romanos, opa, tem mais um Tessalonicenses aí. Tito, Filemão, João, Judas, Apocalipse. Aê! Catecúmenos. Essa ordem vai ser decorada e cobrada de vocês, viu? Só para vocês terem um sofrimento aí. Não é questão de cobrar, mas é para a gente conhecer bem, né? Vocês podem perceber, por exemplo, que o Novo Testamento, como ele é mais recente, ele é mais uniforme. Existem alguns livros a mais também lá na Vulgata Latina que não aparecem aqui. E a gente já vai investigar isso. Mas a ordem dos livros, tal como está no Antigo Testamento, aqui ó. Antigo Testamento é essa, Novo Testamento é essa aqui. A gente tem uma informaçãozinha a mais que eu coloquei aqui. O nome técnico dessa ordem de livros é cânon. Então toda vez que a gente fala cânon bíblico ou cânon da Bíblia, a gente está falando de todos os livros que compreendem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E com essa discussão em mente, agora eu queria perguntar para vocês uma coisa. Vocês conseguem enxergar alguma ordem lógica nessa distribuição de livros aqui, a partir do que a gente já viu que está na Bíblia hebraica? Mudou um pouquinho, vocês perceberam, né? O que mudou? Por que os livros tiveram essa ordem em comparação com a ordem antiga? Mudar essa ordem foi uma coisa ruim em especial? Porque você tem 3 divisões na Bíblia hebraica, né? Só para lembrar. Lei, profetas e escritos. Essa divisão está presente ali no Antigo Testamento? Você pode, com cuidado... Está? Não, os livros estão, né? Mas a ordem é essa? Essa ordem é Por gênero? Essa aqui? Nós temos o Pentateuco, Ah, tá, entendi. daí os poéticos. Ok. Então, com o tempo, o que acabou acontecendo? A Bíblia, meus irmãos, contém, ok, todos os livros que tem na Bíblia hebraica, não faltou nenhum. A diferença é, o livro, a Bíblia, foi organizada de forma temática, não é cronológica, certo? Se você for olhar a história, você vai perceber que os acontecimentos de Crônicas são depois dos acontecimentos de Reis, mas muito, muito, muito antes dos acontecimentos dos livros que se seguem. Isaías e Jeremias, por exemplo, profetizaram na época de alguns reis, cujo reinado está escrito lá nos livros de Reis. Então, a gente não pode pegar a Bíblia e lê-la como se as coisas fossem acontecendo uma depois da outra. Porque se você ler Reis e depois Crônicas, você vai ver um monte de acontecimento junto.
acontecendo quase que paralelamente. Se você lê em sequência, você fala assim, ué, Davi morreu, Salomão, daí você vai para Crônicas e a história de Davi de novo, como assim? É porque não é cronológico, é temático. Essa divisão que nos falou o Tiago aqui, é a divisão que leia a nossa Bíblia. Primeiro a gente tem o Pentateuco, que é conhecido como os livros da lei, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois você tem os livros históricos, tá ok? Que vai de Josué até Esther. Depois você tem os poéticos e depois você tem os proféticos. E aí tem essa divisão, profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel, e depois você tem de Oséias até Malaquias, os 12 profetas menores. A diferença é que eles foram alojados junto com esses livros que são ditos aqui como proféticos. E quanto ao Novo Testamento, é isso que aconteceu também. Primeiro você tem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você tem um único livro histórico que é Atos, né? Depois disso você tem as cartas ou epístolas, sendo que 1 de Timóteo, 2 de Timóteo e Tito são compreendidas no grupo de cartas pastorais. E em compensação as outras são chamadas de cartas gerais. Tá certo? Não é todo estudioso que faz essa separação de carta pastoral, mas alguns fazem. Então, não foi mudada a ordem dos livros da Bíblia quanto a 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, eles ainda estão lá no meio, depois de Tessalonicenses, do segundo livro. E aí você tem o livro profético, que é Apocalipse, tá certo? Eu sei que eu passei rápido demais um pouquinho, mas é só para que a gente pudesse compreender totalmente. Então, esse aqui é o Antigo Testamento. Ele está na ordem que está hoje, por causa do quê? Por causa da divisão temática. Não é cronológica, tá ok? Essa aqui é a ordem dos livros que foi apresentada lá naquele slide anterior, mas agora divididos por temas, tá ok? Alguma dúvida quanto a todo esse monte de coisa que a gente falou até agora, irmãos? Ficou claro o que foi apresentado? Ou alguma coisa precisa ser melhor elucidada, ou talvez alguma dúvida ou curiosidade que tenha surgido aí? Em 72 dias. Você vê que interessante. Eu demorei mais tempo para traduzir um livro de 280 páginas, que é um livro que vai ser publicado em breve pela editora Cultura Cristã. Mas os caras traduziram de cabeça. E por que era de cabeça? Porque essa era a educação que era dada no povo de Israel. Toda criança era levada lá para o templo, por isso que Jesus foi aos 12 anos, se assentou junto aos mestres e começou a fazer perguntas. Essa era a educação que se dava na lei de Deus. Então a expectativa era que quando o menino tivesse 12 anos, pelo menos o Pentateuco ele falasse inteirinho de cor. De Gênesis até Deuteronômio. Inteirinho. O escriba e o sacerdote podiam fazer um salteado com ele, né? Tipo assim... É claro que naquela época não tinha divisão, né, de capítulo e versículo. Então ele não ia falar, por exemplo, fala Êxodo 3, 42 de cabeça. Não é assim. Mas para que eles repassassem os pontos da lei, as histórias, tal como estava lá. E aí que a gente pode aproveitar essa informação e pensar. A gente educa as nossas crianças assim hoje, meus irmãos? É duro porque se a gente fala assim para a criança, fala Gênesis 20 e 22 de cor, ela vai falar um texto e a gente não vai saber se está certo ou errado, porque a gente nunca leu esse texto talvez, né? Então, tem uma certa diferença em relação a isso. Mais alguma coisa que os irmãos querem perguntar ou contribuir aí para o nosso estudo? Então tá tudo certo, né? Então, deu para memorizar pelo menos por enquanto, essas divisões aqui? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e proféticos. Uma outra informação que eu queria dar em relação a esses livros poéticos, quer dizer, o conceito de poesia que a gente tem é um conceito muito bem montado de rimas, de sílabas métricas, e se você olha Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, dificilmente você vai encontrar alguma lógica naquela poesia. Mas por quê? Lembrem-se, o idioma original dessas poesias era o hebraico. Se você ler no hebraico, você vai ver todo sentido, inclusive na questão de rima. Agora, no português não tem muito, porque é uma tradução.
Por exemplo, o Salmo 119 que nós lemos é um salmo conhecido como salmo acróstico. Ele foi escrito, seus 176 versículos, cada grupo de 13 ou 14 versículos com uma letra, começando com a primeira letra do alfabeto hebraico, depois com a segunda, depois com a terceira, depois com a quarta. Era um negócio de alto nível. Inclusive, se você for observar o manuscrito, esse tipo de coisa não faz muito sentido, porque o nosso alfabeto é diferente, as palavras são diferentes, então a gente não consegue ver muita lógica. Mas é isso que acontece no caso desses livros poéticos aqui. Tá bom, irmãos? Eles foram escritos não em prosa, mas em verso, na língua lá original. Quanto ao Antigo Testamento, tudo certo então, irmãos? Todo mundo já pegou aí? Então, quais são as divisões? Pentateuco, livros históricos, livros poéticos e livros proféticos, ok? Agora, quanto ao Novo Testamento, evangelhos, livro histórico, epístolas e livro profético. Tá ok? Deu para entender isso? Alguma dúvida quanto ao Novo Testamento? Não? Não? Então agora a gente vai entrar num assunto que é um assunto que causa uma certa curiosidade, que são as maiores diferenças que existem na nossa Bíblia e em outras Bíblias que você vai encontrar por aí. Uma delas, por que nós não temos alguns livros que tem em outras Bíblias? É uma coisa que as pessoas às vezes perguntam. E a gente vai começar por isso então. No cânon que a gente adota, alguns livros não estão presentes dos que estavam presentes na Septuaginta e na Vulgata. Tá certo? Nós não adotamos na nossa Bíblia. Esses livros têm um nome que a gente designa, os apócrifos. Nós entendemos que eles não são inspirados por Deus. Tá ok? Eu estou só dando a informação geral, depois a gente vai navegar um pouquinho nisso. Mas tenha em mente apenas as informações básicas. Esses livros não são invenções. Eles foram escritos por gente que existiu de verdade, contam histórias que aconteceram, na maioria das vezes, tá? Mas a diferença é essa aqui. Esses livros que são considerados apócrifos, alguns nomes que estão aí: Tobias, Judite, Macabeus, Enoque, Eclesiástico, porque o livro bíblico é Eclesiastes, né? Então esse livro eclesiástico aí que existe, Sabedoria, Baruque, e aí tem outros que foram surgindo com o passar do tempo. Existem também, nos livros de Esther e Daniel, algumas partes a mais nessa versão aqui, que não é a versão que nós adotamos. Daniel, no original nosso, tem 12 capítulos, mas no livro de Daniel, que tem essas partes a mais, você vai perceber alguns versículos, algumas afirmações que não estão presentes, assim como também em Esther. E uma última informação sobre esse ponto é que todos esses livros e acréscimos em relação ao Antigo Testamento foram feitos depois do ano 432 a.C., que foi o ano onde surgiu Malaquias. Ou seja, a partir de 432, nós tivemos um período que é conhecido como período interbíblico, né? Que é o encerramento da revelação de Malaquias até o primeiro livro do Novo Testamento, que é Mateus. Nós entendemos que de 432 a 1 depois de Cristo, não teve revelação de Deus. Todos esses livros do Antigo Testamento, no caso, que surgiram, que são esses que nós citamos aqui, surgiram nesse período aqui. Num período que nós entendemos que Deus não falou. Agora é que vem a pergunta. A pergunta é: como é que se chegou à conclusão de que esses livros não são inspirados por Deus? Quem que determina isso? Porque, irmãos, os católicos, quando eles vão argumentar sobre isso com a gente, eu até achei algumas charges na internet que eu não consegui pegar e colocar aqui no slide. Mas uma das charges que eu achei foi uma Bíblia gigantesca assim, e aí vem Lutero e arranca as páginas e leva embora. É como se eles estivessem dizendo assim: os protestantes simplesmente mutilaram a Bíblia. Esse é um termo que eles usam comumente. Nós não temos esses livros porque simplesmente nós arrancamos, por nossa livre vontade, por etc e tal. Queria saber algumas coisas de vocês. Alguém aqui já chegou a ler um desses livros? Qualquer um?
Sabe mais ou menos o que está escrito? Teve curiosidade de ler já? Não é pecado não, viu, gente? Você não vai atrair maldição na sua vida fazendo isso. Leia, se você quiser. Arrume na internet ou pega uma Bíblia de um católico que você conhece e leia. Alguém já teve essa curiosidade? Não? Macabeus, você lembra qual dos Macabeus? Que são 4, né? Mas é um deles lá, né? Uhum. Você tem um monte de coisa que aparece nesses livros, né? Ninguém nunca leu assim, ou sabe de alguma coisa que teria ou poderia aparecer dentro desses livros ou não? Já? O senhor lembra qual? É um tema bastante presente, né? Agora vamos entender uma coisa, irmãos. Vocês se lembram, na história da nossa humanidade, o que aconteceu em 432 a.C.? É muito tempo atrás, né? Eu sei. É muito tempo. Mas o que aconteceu? Vocês lembram? O que aconteceu foi a tomada de Israel do cativeiro em relação a um imperador chamado Antíoco Epifânio, que era sírio, se eu não me engano. A primeira coisa que ele fez quando ele conquistou Israel foi sacrificar um sangue de porco no altar do Senhor. Profanou o altar. E a partir dali, nós tivemos um período de silêncio profético. Por quê? Porque a religião de Israel acabou sendo invadida e tomada por costumes pagãos que não eram da própria lei de Deus. Então essa coisa de idolatria, de conversar com anjos, tudo isso que surge nesses livros aqui, é algo característico da religião que se tornou a religião de Israel naquele tempo. Então não é uma coisa por acaso, assim. De onde que eles iam tirar bruxaria, por exemplo, para colocar nesses livros? Era uma coisa que se fazia lá no país de origem dos escravizadores, que se fundiu com a religião de Israel depois desse período aqui. Quando o Senhor Jesus nasceu, o mundo era tomado pelo Império Romano. E a religião romana era muito cheia de costumes estranhos assim. Mas a questão da soberania de Deus acabou se mostrando de uma forma muito interessante. Por quê? Porque vocês têm curiosidade de saber, se foram judeus que escreveram os livros do Novo Testamento, com exceção de Lucas, que não era judeu, por que esse livro não foi escrito em hebraico, mas em grego? Isso é uma questão que se responde da seguinte forma: Deus preparou o mundo daquela época para que o grego fosse a língua universal. Então, quando o texto fosse escrito, qualquer pessoa do mundo podia ler. O apóstolo Paulo foi chamado por Deus para ser um missionário entre as nações daquele tempo. Por quê? Porque ele era um judeu que tinha cidadania romana. Então, basicamente, ele poderia andar por todas as partes do império sem problema nenhum. E todo mundo daquela época era constituído pelo Império Romano. Então ele andava pelas cidades livre. É parecido com o que existe hoje na Europa, ou União Europeia. O passaporte para um país vale para todos os outros, porque todos eles têm as mesmas leis em relação a isso. Deus preparou esse momento para a igreja de Cristo, meus irmãos, para que ela surgisse ali, naquele momento, por causa da questão da língua, porque era uma característica do Império Romano. Se o Império Romano dominasse um ambiente, então esse ambiente seria dominado pela língua do Império Romano, pela religião do Império Romano e por todas as coisas características do Império Romano. Isso favoreceu a disseminação do Antigo e do Novo Testamentos em relação à igreja daquela época. Deus preparou soberanamente uma situação para que o evangelho começasse. É o que Gálatas 4 chama de plenitude do tempo. Quando esse tempo se cumpriu, as coisas começaram a acontecer. Mas enfim, em relação a esses livros aqui, o que a gente pode dizer? A pergunta a seguir é: quem é que determina se eles são inspirados por Deus ou não? Como que vocês acham que isso aconteceu? E por que eu estou dizendo isso? Porque é isso que os católicos vão perguntar para a gente. Ué, mas quem que decidiu que não são inspirados por Deus? Por que vocês realmente arrancaram os livros, sem mais nem menos? Como é que é isso? Como é que funciona isso? Né? Oi? Não, foi bem antes.
Foi bem antes. É um dos argumentos que a gente usa. Mas a reforma, claro, ajudou. Inclusive a nossa confissão de fé de Westminster, que foi escrita em 1614, tem um capítulo lá, que é o primeiro que fala sobre a Bíblia, que afirma: a nossa Bíblia é constituída dos livros que nós mostramos aqui, para diferenciar mesmo. Mas a questão tem a ver com coisas antes disso. Então, para investigar esse tema, irmãos, a gente tem algumas coisas aqui. Por que a gente não adota esses livros e outros que possam ter surgido no nosso cânon? Por quê? E a gente vai investigar aqui. Porque, primeira coisa, nenhum historiador da igreja, nenhum, como esses homens que fala aí, Flávio Joséfo, filho de Alexandria, nenhum deles considerava esses livros no cânon da Bíblia. Quando eles iam fazer alusões a esse tipo de coisa, eles sempre excluíam essa questão. E aí os católicos vão ver a gente falando isso e vão falar assim: mas a opinião de um ou dois historiadores não reflete a opinião da igreja inteira. Realmente, mas esse não é o único argumento. Mais um argumento. Os livros têm contradições. Se vocês lerem esses livros, vocês vão perceber algumas coisas interessantes. Primeiro, em Macabeus, esse imperador que eu citei aí, o Antíoco Epifânio, a morte dele é narrada de 3 meios diferentes, que são aí os que estão escritos entre 1º e 2º Macabeus. As referências estão aí. Toda vez que você ouve falar da morte dele, você vê 3 tipos diferentes de morte. É como se ele tivesse morrido em 6,16 por enforcamento, em 2º Macabeus 1,16 por esquartejamento e 9,28 por uma doença grave. São 3 informações que se diferem ao mesmo tempo. Uma outra, Eclesiástico 12, de 4 a 7, ensina que nós devemos tratar mal os ímpios. Ou seja, se o cara não serve ao Senhor, você não deve obrigação nenhuma para ele. Então, faça o que você quiser em relação a isso. Em Eclesiástico, ou melhor, em Tobias 12:9 e Eclesiástico 3:30, ensinam que dar esmola purifica do pecado. Aonde que vocês encontram, meus irmãos, informações que negam as coisas que estão dizendo aí? Primeira coisa, nós temos que maltratar os ímpios só porque eles são ímpios? Não? Que texto da Bíblia que fala isso? Tá pensando que vai ser fácil assim? Porque a gente tem que... Baseado em quê? Aonde que a Bíblia diz isso? Não é verdade? Ame o teu próximo como a ti mesmo. Não está dizendo se o seu próximo é crente ou não é crente, mas ame o próximo. Um outro texto também que poderia ser citado é Gálatas 6, né? Fazei o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Nós não estamos excluídos de... nós não perguntamos primeiro, viu, se serve ao Senhor? Então está aqui sua comida e tal. Porque nessa hora todo mundo vai virar crente, a gente sabe disso. Mas a questão não é essa. A questão é que a gente não é autorizado a fazer isso. Quanto a essa terceira que foi citada ali, por exemplo, dar esmola purifica do pecado. É verdade isso? Não? No islamismo? O que é interessante, porque o islamismo ensina você a fazer o bem dando esmola e a matar gente usando avião na torre, né? É um negócio curioso em relação a isso. Mas realmente tem mesmo. Inclusive, os islâmicos, né? Os muçulmanos, são exclusivistas. Eles acham que só o muçulmano vai para o céu. Só eles. Outras religiões que a gente entende que são verdadeiras, que são reais aqui no Brasil, também pensam dessa mesma forma. Que só se você for daquela religião que você vai ser salvo. Os mormons, por exemplo, são assim. Se você não virar mormon, você não vai para o céu. Oi? Congregação é assim também? Igreja presbiteriana também? Não, claro que não, né? A gente crê que o meio para a salvação é Cristo. Então é exatamente por aí que a coisa funciona. Dar esmola purifica do pecado, meus irmãos? Não, mas me deixa fazer um parênteses aqui. É impressionante o número de gente que acha que sim, na prática. Pode ser que você diga que não, mas dar esmola, fazer uma, entre aspas, né, boa ação, doar um dinheiro, as pessoas fazem isso como se isso garantisse para elas algum tipo de status. Para as pessoas olharem para ela e falarem assim: nossa, esse cara aí é bom. Esse aí é bom. Quando falaram isso para Jesus, ele disse:
Por que você me chama de bom? Só existe um bom, e esse é Deus. Ele não aceitou, né? Agora, se uma pessoa chega para mim dizendo que eu sou bom, sabe o que eu vou falar? É isso mesmo, ainda bem que você viu. Porque eu sou mesmo. Eu sou bom. Diga. A salvação. É. E a indulgência, inclusive, era uma fonte de lucro muito grande. Por quê? Porque, digamos que um dia a pessoa doasse lá uma quantia, sei, R$100 para comprar a salvação dela. Aí, no minuto seguinte, ela sai da igreja, ela tropeça na escada e fala um palavrão, porque machucou o pé. O que ela vai fazer com os R$100 dela? Ô, gente, não deu. Eu preciso... E aí ela vai falar para o sacerdote, assim, ô sacerdote, ô bispo, papa, eu comprei minha salvação, mas eu acabei de pecar, e aí, o que aconteceu? Daí o papa vai falar assim, se você comprou sua salvação, mas já que você pecou, então você precisa de uma segurança maior, né? Então o que você tem que fazer? Doe mais, garanta sua salvação por mais um tempo, e era isso que acontecia. Naquele tempo, é claro que a gente está falando de um tempo muito depois desse aqui, mas naquela época o medo era uma grande forma de você levar as pessoas para a igreja. Inclusive existem várias figuras que mostram Jesus com uma espada na mão e uma pessoa com um monte de cordas em volta dos pés para que Jesus pudesse condenar as pessoas. Era um negócio meio assustador, assim. E como a língua latina... Eu não sei se você já ouviu alguém falando latim. Já ouviu? É um negócio melódico, assim, até musical. É um negócio que atrai interesse. Então as pessoas entravam e faziam assim, mas não entendiam nada. É emocionalismo puro. É o tal do canto gregoriano. Lá em São Paulo tem muitos lugares, tipo o Mosteiro de São Bento, que fica lá no metrô São Bento, que você pode ver os frades, os padres, todos eles entoando esse canto. Você entra, você fala... Inclusive tem muito crente que eu já vi entrar lá e falar assim, nossa, pastor, eu fui lá, eu me senti tão bem, eu gostei tanto, eu senti uma paz. Nossa, eu ouvi aqueles homens cantando, eu gostei tanto. Por que a gente não faz isso na nossa igreja? Bom, cada um com seu próprio gosto, né? Em relação a esses pontos, irmãos, a gente percebe que eles não sustentam a doutrina que os outros livros da Bíblia sustentam também, pelas suas contradições. Uma outra coisa que foi importante também foi a questão de que todas as vezes que Deus é retratado como falando nesses livros, nunca existe a frase, assim diz o Senhor, que é muito comum nos livros proféticos e nos livros da Bíblia. Deus está falando. Essa fórmula está totalmente ausente dos livros apócrifos. Não tem. Então foi uma das coisas que ajudou, ao longo do tempo, a igreja a reconhecer esses livros como livros não inspirados. Ok? Esses são alguns argumentos, mas existem outros. Esses livros também dão base para a adoção de algumas superstições e práticas típicas de povos pagãos, como eu já estava falando aqui para vocês. Por exemplo, Tobias 6, versículo 8 e 19, ensina que você pode afugentar demônios se você queimar o coração e o fígado do peixe. Eu acredito que se você fizer isso, você vai afugentar muita gente, porque o cheiro não deve ser bom. Mas a questão é que os demônios você afugenta assim. E é claro, irmãos, é claro que nós estamos falando de um negócio muito antigo. Mas você já chegou a ter medo quando você cruzasse uma esquina determinada, você vê frango, farofa e cachaça? Nossa, sai correndo, né? Ou então, não toca. Não toca porque vai fazer mal para você. É um negócio cultural dentro do Brasil, né? As pessoas têm medo dessas coisas. Teve um dia que a gente ouve umas histórias assim, pastor, um dia eu saí da minha casa para trabalhar e tinha um sapinho com meu nome na boca dele, no portão da minha casa. Eu tenho que ficar com medo? Muita gente já se viu perguntando um negócio desse. Teve um dia que um jovem chegou para mim meio esbaforido na igreja. Pastor, macumba pega? Sabe? Foi porque fizeram para você? Eu falei assim, não, é que as coisas estão dando tão errado na minha vida que eu estou desconfiado que alguém está fazendo isso para mim. Dá certo ou não dá certo? Da onde que esse tipo de coisa vem? É claro que é uma coisa cultural do Brasil, mas já existiam muitas alusões a esse tipo de coisa. Eu estou citando uma ou duas, irmãos, porque se eu fosse citar todas, ia demorar muito aqui e a gente não ia conseguir falar. Mas se você ler e for se aprofundando na leitura, eu até convido você, se um dia você quiser ler os livros apócrifos, leia. Você vai perceber esse tipo de coisa muito presente lá. Mais alguma coisa aqui. O argumento fundamental, na minha opinião,
a gente não aprende nada nesses livros sobre Cristo e sobre a obra redentora dele e sobre o pecado. Nada. Porque veja, se pecado na nossa vida fosse uma coisa que a gente pudesse afugentar com rituais, seria muito fácil, não seria? A gente podia pecar a semana inteira, chegava lá num dia especial, você ia oferecer um sacrifício, você ia oferecer alguma coisa, e aí o pecado sumia como se fosse por mágica. Isso ia nos ajudar de algum momento? Não, mas a gente ia encontrar uma fórmula para a gente poder, entre aspas, se livrar dele sem muito esforço. Eu peco, eu ofereço um negócio, eu faço alguma coisa, cancelou, sumiu. Ia ser muito fácil, irmãos. E esse tipo de coisa é muito presente dentro dos livros que estão aí. Bom, para hoje, meus irmãos, em termos de conteúdo, era isso mesmo. Mas, com base em todas essas coisas, eu só gostaria de poder afirmar com vocês aqui alguns pontos. Quem é que determina que esses livros não são inspirados por Deus? Nós vimos algumas coisas que nos dão uma base para nós afirmarmos que eles não têm mesmo que constar na nossa Bíblia. Mas agora eu faço uma outra pergunta para você. Como é que eu posso saber que esses livros aqui, que são os que nós temos aqui, são inspirados por Deus? Primeira coisa, eles não se contradizem. Segunda coisa, tem mais. Oi? Todos eles falam sobre Deus, sobre Cristo, sobre o pecado. Terceiro argumento. Então, irmãos, essa questão da inspiração é uma questão que a gente precisa só tratar um pouquinho mais aqui, que é exatamente isso que nós vamos fazer nesses minutos finais. Quando você ouve essa palavra inspirado por Deus, o que você pensa? Quando a gente fala que os livros foram inspirados por Deus, no que a gente está pensando? Por acaso, você já tentou imaginar como que foi a confecção desses livros? Deus, o Espírito Santo soprava a palavra no ouvido do escritor, o escritor escrevia. Era isso? O Espírito Santo, por exemplo, incorporava-se na pessoa, aí a pessoa escrevia. É como se fosse um Chico Xavier gospel, sabe? Chico Xavier escrevia assim e tal. Aí o escritor inspirado por Deus recebia o Espírito Santo e aí ele escrevia como se ele estivesse fora de si. Era isso? Seria muito estranho se sim, né, irmãos? Então, como que a gente concebe essa questão do ser inspirado por Deus? Eu queria saber o que vocês entendem por essa expressão, ser inspirado por Deus. Alguém podia tentar conceituar isso em algum momento? Por quê? Porque a gente está dizendo que esses livros não são. Então a gente tem que usar o mesmo critério para dizer que esses aqui são. Esses da nossa Bíblia, né? Quais são eles? Como que a gente pode saber se uma coisa é ou não é inspirada por Deus? Vocês já tentaram conceber isso de alguma forma? Nunca ninguém... Oi. Então, a gente entende, por isso, se nós levarmos esse raciocínio como quem diz assim, as últimas consequências, então como é que uma pessoa escreveu o livro de Gênesis? Porque teria que ter acontecido isso. Gênesis diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então o que existia em Gênesis capítulo 1? Só existia Deus. O mundo criado foi sendo feito a partir da ação criadora de Deus. Quem é que estava lá naquele momento para registrar? Ninguém, né? Então, se a gente levar esse argumento assim, desse jeito, a gente vai começar a perguntar, tá, mas e Gênesis? Mas e as coisas que aconteceram? Até porque a gente crê que quem escreveu Gênesis foi Moisés, e Moisés só nasceu em Êxodo, né? Como é que Moisés ficou sabendo das outras coisas? Lógico, né? Se falou, teria que ter falado depois. Mas aí, abra sua Bíblia rapidinho em Lucas.
Lucas capítulo 1, Evangelho de Lucas. Desculpa? Em que sentido? Certo. Sim. É um negócio seria meio sobrenatural, assim, então, esse aspecto. Ok. Então, esse conceito, que também não é diferente daquilo que foi dito aqui, se a gente ler Lucas, vocês vão perceber uma coisa curiosa. Quer ver só? Como é que Lucas fez o evangelho dele? Então eu queria que alguém lesse para mim os versículos de 1 a 4 de Lucas capítulo 1. Qualquer pessoa, os versículos de 1 a 4 de Lucas 1. Ok, lendo esses versículos, como é que Lucas escreveu o evangelho dele? Lucas é inspirado por Deus? Sim ou não? Ah, bom. E como que ele escreveu o livro dele? Versículo 3 diz assim: depois de acurada investigação. O que Lucas fez então? Ele investigou, ele pesquisou. E a gente entende que essa pesquisa foi inspirado por Deus. Então, o que nos parece aqui é que Lucas não escreveu nesses moldes que nós estamos aqui falando, do Espírito Santo chegar e falar um negócio no ouvido dele. Não foi assim. Ele mesmo está dizendo, depois de acurada investigação. Lucas era uma pessoa de cultura, era um médico e não era judeu. É curioso a gente ver isso. Então, naturalmente, lá onde ele estava, ele não tinha muitas fontes. Ele não foi criado num lugar onde o evangelho e os princípios, principalmente do Antigo Testamento, eram presentes. Então ele teve que pesquisar. É o que ele está dizendo aqui. Pois não. No caso de Moisés, a gente teria que crer, né? Como ele não estava lá para saber como foi, então alguém tinha que ter falado para ele. No caso de Lucas, o que eu estou dizendo é isso que aconteceu com todos os escritores da Bíblia? No caso de Lucas, parece que não. É isso que eu estou querendo dizer, né? Ok. Mais alguma opinião, meus irmãos, sobre isso? Vocês nunca pensaram nisso? Eu acho interessante a gente pensar nisso. Só para a gente poder, né? Hoje seria a nossa última aula, cujo assunto é esse, né? A questão da Bíblia. Semana que vem a gente entra em Deus. Mas como a gente vai usar a Bíblia para entender a Deus, então a gente vai ter que firmar esses pressupostos aqui. A gente crê que a Bíblia foi inspirada por Deus. Então, meus irmãos, a resposta que eu vou dar, ela pode parecer, ok? Um pouco decepcionante. Mas a resposta que eu vou dar é a seguinte: como a gente pode conceber a inspiração divina da palavra de Deus? Quando os ateus querem provocar a gente, eles dizem assim: vocês realmente creem que um livro caiu do céu, dado por Deus, e esse livro é a Bíblia? Não é nisso que nós cremos.
2 de Pedro, capítulo 1, versículos 20 e 21, que a gente viu semana passada, diz: homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, exceto casos raríssimos como esse de Moisés, eu não creio, e eu tenho aqui a opinião junto comigo, de bastante gente boa que pensa dessa forma, eu não creio que a inspiração foi um ato sobrenatural. Eu creio que é sobrenatural o fato de Deus ter preservado a sua mensagem e a essência dessa mensagem ao longo das épocas, a tal ponto de eu crer que o que está hoje traduzido no meu idioma corresponde exatamente ao que foi traduzido lá atrás, ao que foi escrito lá atrás. Eu creio que a inspiração de Deus é essa condução soberana que Ele mesmo deu a esses homens e ao longo das épocas para que o texto fosse preservado na sua essência. É assim que eu vejo essa inspiração. Sabe por quê, irmãos? Porque essa ideia do Espírito Santo, por exemplo, se apossar de uma pessoa, é muito graças ao conceito que a gente tem sobre esse assunto, baseado no que a gente vê hoje nas igrejas. A gente entende que quando o Espírito Santo, entre aspas, toma posse de alguém, essa pessoa fica descontrolada e não sei o que lá. Isso não é verdade. Ser cheio do Espírito Santo na Bíblia, a gente está estudando isso à noite, não tem nada a ver com isso. Ser cheio do Espírito Santo tem a ver com outras coisas. É você negar o pecado, negar a carne. Não é você ser tomado por uma onda sobrenatural. Eu acredito que a condução de Deus em relação ao texto da Bíblia foi sobrenatural no sentido de Ele preservar o texto. Mas que esses homens tinham assim uma fonte para Deus. Eu acredito que a escrita movida por Deus não tem a ver com isso. Mas tem a ver com essa condução de Deus, de fazer com que o texto falasse a mesma coisa ao longo das épocas. Sim. Pois não. No hebraico, bom deixar isso claro, não é no português, é no hebraico. Então, o que a gente confessa em relação a essas coisas, irmãos, é assim: é improvável que um manuscrito que tem tantos anos como a Bíblia não tenha sido alterado. Porque todos os outros foram alterados. Se você for observar as versões impressas dos trabalhos dos filósofos gregos, tipo Platão, e você for observar todas as versões diferentes de livros deles, você vai perceber a diferença. Nós cremos que a Bíblia não passou por isso, porque esse processo foi soberanamente conduzido por Deus. É nisso que nós cremos. Nós estamos amarrando a inspiração na preservação na seguinte forma: Deus conduziu. Então, eu não consigo crer, por todo o entendimento que a Bíblia nos dá sobre o Espírito Santo, que esse negócio
Foi como se pinta, do Espírito Santo tomar posse do corpo de alguém e essa pessoa escrever sem ser ela que escrevia. Não é exatamente isso que a gente crê como inspiração, mas a gente crê que Deus conduziu o processo para que esses homens escrevessem nada que viesse a contradizer tudo que foi escrito antes. É uma questão de fé? É. Mas é uma questão de fé motivada pelo que a própria Bíblia diz. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a correção e para a educação na justiça. A gente crê porque a Bíblia diz isso. A Charles Spurgeon falava isso, que a Bíblia é como um leão. Você não precisa defender um leão. É só você abrir a jaula que ele se defende sozinho. A Bíblia é assim também. Eu não preciso de nada externo à Bíblia para me provar que ela é a Bíblia. Ela mesma diz isso. Como que isso é possível? É porque Deus conduziu todo o processo de preservação do texto. Se o que a gente tem não corresponde exatamente a todos os manuscritos, o que não corresponde não é fundamental. Por exemplo, vocês notam que se vocês abrirem a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 6, vocês vão perceber que a oração do Pai Nosso que está lá, naquela parte que fala, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, tem um colchete. Se vocês forem observar lá, daquela forma aqui assim. O que é isso? É porque nem todos os manuscritos correspondentes a esse texto têm essa parte. A maioria tem, mas alguns não têm. Então ele pôs ali entre colchetes para destacar essa diferença. Agora, isso significa que essa parte foi uma parte acrescentada à revelia, ou por boa vontade do escritor, colocar uma coisa a mais na oração do Senhor? Irmãos, a gente não crê nisso. A gente crê que isso aqui é o texto inspirado por Deus. A essência do texto é a mesma. Então, com inspiração divina, eu creio nisso. Na condução soberana de Deus em preservar o texto e em fazer com que os escritores se relacionassem através das épocas, através do mesmo tema. Deus, o pecado, Jesus Cristo. É isso. Não tem muito segredo em relação a essa questão. Por quê? Porque, meus irmãos, manifestação sobrenatural não é a especialidade do Espírito Santo. Tá certo? O próprio Espírito Santo é um ser sobrenatural, mas as coisas que ele faz não são nesse sentido. Por quê? Porque a gente está muito, muito contaminado por essa onda de misticismo dentro da igreja evangélica que faz a gente pensar na coisa desse jeito. E não é assim. Tá certo? Sobre isso, já que a gente já passou aí do nosso tempo, alguma pergunta ou consideração mais que os irmãos queiram fazer? Então deu para entender? Muito bem. Então, dito isso, irmãos, semana que vem a gente começa a falar sobre Deus. E a gente só vai começar a falar sobre Deus baseados na Bíblia, porque nós cremos, ok? Nós já concordamos que a Bíblia é inspirada por Deus e é o meio de revelação de Deus, da própria pessoa dele para nós. Se não fosse assim, a gente não ia ter o que usar para falar sobre Deus. Mas já que nós concordamos em relação a isso, nós vamos começar a falar dele na semana que vem. Ok? Deus nos ajude e Deus nos abençoe.